Livro Fome de Poder, autor Ray Crocker, com Robert Anderson. Terceira parte. Voltou a vender copos de papel por um tempo depois da guerra, mas depois se casou com uma viúva rica e se aposentou na Califórnia. Como sempre, ele se sentiu feliz em me ver e tivemos uma conversa interessante sobre o meu novo empreendimento. Como eu estava comprometido com tudo aquilo, ele não me contou o que de fato lhe passou pela cabeça até anos depois. Pensei que você tivesse enlouquecido. Seria esse o sintoma da andropausa? Perguntei-me. O que o presidente do Price Castle Sale está fazendo gerenciando um negócio de hambúrgueres de 15 centavos? Bom e velho Morse. Ele nunca pisaria na felicidade de outro homem. Outros eram menos gentis. Eiffel ficou indignada com a coisa toda. Não tínhamos qualquer obrigação que fosse ameaçada pela minha decisão. Marilyn, nossa filha, era casada e não mais dependia de nós. No entanto, isso pouco importava para Eiffel. Ela simplesmente não queria ouvir sobre os McDonald's ou os meus planos. Eu tinha feito a mesma coisa de novo e muito rapidamente, segundo ela. Nossas brigas quando assumi a Price Castle e então, quando aumentei a hipoteca de nossa casa para comprar a participação de controle da empresa de John Clark, foram quase nada perto dessa, que se transformou em uma verdadeira ópera wagneriana de conflitos. A discussão fechou a porta entre nós. Eiffel participou obedientemente das reuniões dos McDonald's nos últimos anos, e a esposa do pessoal e as mulheres na equipe gostavam dela, mas não havia nada mais entre nós. Nossos 35 anos de matrimônio sagrado suportaram outros 5 em acrimônia profana. No entanto, não tive tempo de me preocupar com o estresse emocional, pois precisava encontrar um local para minha primeira loja do McDonald's e começar a construir. E deveria ser um local que soasse como um padrão para que outros seguissem. Meu plano era supervisioná-lo no meu tempo livre dos negócios da Price Castle. Isso significava que teria de ficar perto da minha casa ou do meu escritório, e no centro de Chicago seria inviável por uma série de razões. Finalmente, com a ajuda de um amigo chamado Art Jacobs, que foi parceiro nesse processo, encontrei um que parecia muito bom. Ficava em Des Plaines, a 7 minutos de carro da minha casa e a uma curta caminhada da Northwestern Railroad Station, de onde eu poderia viajar para a cidade. Meus problemas começaram no instante em que me reuni com a construtora e passei a ela os projetos fornecidos pelo arquiteto do McDonald's. A estrutura havia sido projetada para um local semideserto. Aquela estava em uma laje, sem subsolo, e tinha um refrigerador evaporativo no telhado. Onde vou colocar a fornalha, Sr. Croc? Perguntou. Não faço a mínima ideia. O que sugere? Ele me sugeriu um subsolo, evidenciando que outras disposições seriam muito menos eficientes, que de qualquer forma eu precisaria de um espaço para armazenamento. Não poderia simplesmente deixar as batatas ao ar livre, como os McDonald's fazia, por exemplo, e não havia espaço para uma construção na parte de trás do terreno, mesmo que eu quisesse, o que na verdade não queria. Liguei então para os rapazes McDonald e contei-lhes meu problema. Bem, claro que você precisa de um espaço, disseram eles. Então, crie um. Eu os lembrei de que precisaria documentar a construção por carta registrada. Eles fizeram pouco. Disseram que não havia problemas em ir em frente, pois não eram muito bons em escrever cartas e não podiam contratar uma secretária. Na verdade, poderiam ter contratado todo o grupo de digitação da IBM, caso se importassem com isso. Desliguei, esperando que ambos pensassem melhor
e me enviasse uma confirmação por escrito, mas nunca o fizeram. Era um jeito confuso de começar, com uma falta de cumprimento do acordo logo na primeira unidade. Mas não havia escolha. Segui em frente com a construção, dizendo a mim mesmo que, quando conseguisse um tempo livre, voaria para encontrar os McDonald's e conseguir a autorização redigida em um contrato. Isso teria funcionado se os McDonald's fossem homens razoáveis. Em vez disso, eram obtusos, totalmente indiferentes ao fato de eu estar colocando cada centavo que tinha e conseguiria pegar emprestado neste projeto. Quando sentamos com nossos advogados, os irmãos reconheceram os problemas, mas se recusaram a escrever uma única carta que me permitisse fazer mudanças. Nós dissemos a você por telefone que podia seguir em frente e alterar os projetos, disse o advogado Court. Mas o contrato exige uma carta registrada. Se o Sr. Crock não tiver isso, ele se coloca numa situação perigosa, retrucou meu advogado. Isso é problema seu. Era quase como se estivessem esperando que eu fracassasse. E essa atitude foi peculiar da parte deles, porque, quanto mais bem-sucedida fosse a franquia, mais dinheiro ganharia. Meu advogado desistiu do caso. Contratei outro, que também desistiu, dizendo ser loucura continuar sob tais condições. Ele não poderia me proteger se os McDonald's fechassem um cerco contra mim. Então eu disse, eles que tentem, e mergulhei de cabeça no projeto. Minha casa em Arlington Heights estava bem ao lado do Rolling Creek Country Club, local que eu frequentava e onde contava com muitos colegas de trabalho e de golfe. A maioria desses companheiros compartilhava a opinião geral de que eu havia enlouquecido ao entrar nesse negócio de hambúrgueres por 15 centavos. Mas um amigo bem próximo ficou bastante interessado pelo empreendimento. O genro dele, chamado Ed McLuck, estava em busca de emprego e manifestava gostar do negócio do ramo de alimentação. Ed trabalhava na área de ferragens por atacado em Michigan na época, e não ia bem. Então falei com ele. O rapaz era um desses tipos nervosos, esquisitos, muitas vezes bastante inquietos, exigentes e dotados de grande persistência. Exatamente o tipo de qualificações que eu estava procurando. Portanto, eu o contratei como operador da minha primeira loja. Ed Bird, o operador dos irmãos McDonald, chegou ao The Plains e nos ajudou a inaugurar a loja em 15 de abril de 1955. Foi uma grande provação, mas uma experiência que se revelou inestimável na inauguração de outras lojas. Aliás, Ed Bird ainda está conosco como um bem-sucedido operador na Califórnia, assim como Ed, que tem lojas em Michigan e na Flórida. Minha ideia sobre o uso dessa primeira unidade como modelo experimental foi boa. Demorou quase um ano para transformá-la numa atividade que funcionasse bem, embora o dinheiro que tenha entrado desde o início. Eu não teria conseguido começar se não fosse por Jim Schleider, da Later Camping Company. Ele foi para San Bernardino e estudou o layout das frigideiras, dos tanques de fritura e assim por diante na loja dos irmãos McDonald. Então, os adaptei aos meus projetos em Des Plaines. Uma das coisas que fiz de forma diferente foi produzir meu milkshake com um produto suave tirado de um reservatório, em vez de com sorvete de consistência mais densa. Isso alterou o layout e nos deu mais espaço. Um grande problema na adaptação da construção de estilo californiano ao clima do centro-oeste foi a ventilação. Eu trouxe inúmeros consultores de arquitetura em uma tentativa de resolver o problema de trocar o ar estagnado por um ar fresco ou aquecido. Aqueles sujeitos, contudo, capazes de projetar uma catedral, não conseguiam lidar com minha lojinha de hambúrgueres. Como esfria bastante em abril na área de Chicago, nossa fornalha foi colocada em ação imediatamente.
O problema era que os ventiladores para a chapa e os tanques de fritura retiravam todo o calor que a fornalha emitia e continuava apagando as chamas pelo piloto. Isso talvez fizesse o gás se acumular perigosamente. A temperatura dentro da loja passava dos 4 graus Celsius. À medida que o tempo aqueceu, o inverso aconteceu. O ar frio era retirado, permitindo que a temperatura interna subisse até 37 graus. No entanto, o que mais me preocupava era o grande fiasco das batatas fritas. Bem orgulhoso, eu havia explicado a Ed McLuhan o segredo dos McDonald's para fazer batatas fritas. Mostrei-lhe como descascar as batatas, deixando apenas um pouco da casca para incrementar o sabor. Cortei-as então em tiras pequenas e as despejei em um recipiente de água fria. O ritual me cativou. Ergui as mangas até os cotovelos e, depois de me lavar cuidadosamente, como fazem hospitais, mergulhei os braços com delicadeza, agitei as batatas até que a água embranqueceu pelo amido. Em seguida, eu as enxaguei completamente e as coloquei em uma cesta para fritá-las com óleo fresco. O resultado foi uma batata marrom dourada perfeitamente fina que aguçou o paladar com o sabor bem, de mingau. Fiquei horrorizado. O que diabos teria feito de errado? Voltei às etapas em minha mente, tentando determinar se deixara passar algo. Não deixara. Havia memorizado o procedimento quando assisti a ele no McDonald's em San Bernardino e fizera exatamente da mesma maneira. Realizei mais uma vez o processo. O resultado foram batatas fritas do mesmo tipo, insossas e moles. Na verdade, tão boas quanto as batatas fritas que poderiam ser compradas em outros lugares. Mas aquilo não era o que queria. Não eram as maravilhosas batatas fritas que havia descoberto na Califórnia. Peguei o telefone e falei sobre o resultado com os irmãos McDonald, que também não conseguiram descobrir o problema. Foi uma situação tremendamente frustrante. Toda a minha concepção dependia do padrão e da qualidade do McDonald's em centenas de lojas e eu não conseguia fazê-lo na primeira. Entrei em contato com os especialistas da Potato Union Association e expliquei-lhes meu problema. No início, eles também ficaram confusos, mas então o homem que trabalhava no laboratório me pediu que descrevesse passo a passo todo o processo do McDonald's de San Bernardino, desde o momento que traziam as batatas cultivadas em Idaho. Detalhei tudo. Quando comentei que armazenava as batatas nas caixas cercadas com arames de galinheiro, ele disse: É isso. O sujeito explicou que a maioria das batatas, quando são desenterradas, está umedecida. O gosto melhora conforme secam e o açúcar se transforma em amido. Sem saber, os irmãos McDonald's haviam desenvolvido um processo de cura em razão do armazenamento, o qual permitia que a brisa do deserto atingisse as batatas. Com a ajuda dos profissionais, desenvolvia um processo de cura próprio. Armazenava as batatas no subsolo para que as mais antigas sempre fossem as próximas na fila para a cozinha. Também coloquei um grande ventilador elétrico no local, o que possibilitava que as batatas recebessem uma explosão contínua de ar, processo que impressionou bastante Ed McLuhan. Temos as batatas mais paparicadas do mundo, disse ele. Quase me sinto culpado por cozinhá-las. Tudo bem, Ed. Vamos tratá-las ainda melhor fritando-as 2 vezes, comentei e expliquei o processo de branqueamento que os especialistas em batata haviam recomendado. Assim, mergulhávamos uma vez no óleo quente cada cesta de batatas fritas e as deixávamos secar e esfriar antes de fritá-las completamente. Até que, enfim, cerca de 3 meses depois da inauguração do estabelecimento, tínhamos batatas adequadas às minhas expectativas. Talvez
fossem ainda um pouco melhores do que aqueles saborosos pedaços que eu havia descoberto em San Bernardino. Trabalhamos para que o branqueamento fosse feito em uma linha de produção regular. Pegávamos 2 cestas de cada vez e as colocávamos no processo de branqueamento por 3 minutos. Elas adquiriam uma desagradável cor cinzenta nesse momento, mas o resfriamento e a drenagem permitiam que o óleo penetrasse no corpo da batata. A química dessa coloração do óleo no amido das batatas. Quando essas eram despejadas de volta para a fritura por outro minuto completo, criavam um sabor maravilhoso. E então surgiam pela segunda vez douradas, brilhantes e atraentes. Em seguida, nós as despejávamos em uma panela de drenagem de aço inoxidável, sob algumas lâmpadas de calor e deixávamos o óleo escorrer. Depois, eram colocadas com pinças para açúcar em 2 ou 3 tiras por vez, no saquinho de servir. Esse processo não funcionaria hoje, seria muito caro. Mesmo assim, muitas pessoas ficaram maravilhadas com a possibilidade de vender as batatas por 10 centavos. Um dos meus fornecedores me disse: Ray, você sabe que não está no negócio de hambúrgueres, está no negócio de batata frita. Não sei como consegue, mas produz as melhores batatas fritas da cidade, e é isso que está atraindo as pessoas para o lugar. Sabe, acho que você está certo, retruquei. Mas, seu filho, não ouse contar isso a ninguém. Fiquei em êxtase quando finalmente o estabelecimento começou a mostrar lucro. Reconhecia que não estava na melhor localização, no máximo, um local medíocre para um lugar que não tinha exposição pública prioritária. No entanto, estava indo bem e conseguia avançar e começar a levar meus franqueados para as outras localidades. O primeiro lugar que procurei foi o vestiário de Bowling Green, e muitos dos meus amigos de golfe tornaram-se bem-sucedidos operadores do McDonald's. O acordo inteiro, então, chegou a outro impasse dramático ou idiota, realmente não sei qual, por parte dos irmãos McDonald. Eu estava ciente dos outros 10 locais na Califórnia e no Arizona aos quais os irmãos tinham emprestado seu nome, e havíamos concordado que estava tudo certo. A mim restaria todo o resto dos Estados Unidos. No entanto, houve outro acordo sobre o qual eles não me contaram e envolvia Cook County, Illinois, onde eu tinha minha casa, meu escritório e meu primeiro estabelecimento modelo. Os irmãos venderam Cook County para a Fred Ice Cream Company por $5.000. Comprar essa área dos Free Luck me custaria $25.000. Sem dúvida, muito dinheiro. Eu não podia pagar essa quantia. Já estava endividado até o pescoço. Não podia culpar os Freelocks, é claro, pois eram completamente honestos e justos. Mas nunca conseguiria perdoar os McDonald's. Sem querer ou não, eles haviam me feito de palhaço. Meus olhos foram vendados pelas garantias que me ofereceram e perfurados como os de Sansão na prisão. Minha única salvação era a benevolência que eu desenvolvera ao longo dos anos na Price Castle Sales. A renda do multimixer pagava o aluguel e todos os salários enquanto eu era escravizado para inaugurar o McDonald's. Dirigia Ted Plains todas as manhãs e ajudava a ajeitar o lugar para a inauguração. O zelador chegava no mesmo horário que eu. Caso não houvesse mais nada a ser feito, eu o ajudava. Nunca fui tão orgulhoso a ponto de não pegar uma vassoura e um esfregão e limpar os banheiros, mesmo que estivesse com um bom terno. Mas geralmente havia muitos detalhes em relação aos pedidos de suprimentos e à manutenção da operação dos alimentos. Então, eu redigia instruções detalhadas para Ed McLuck. Ed chegava mais ou menos às 10 horas da manhã para abrir a loja às 11 horas. Eu deixava meu carro no lugar e caminhava os 3 ou 4
quarteirões para a estação do Noroeste, onde pegava o expresso das 7h57 para Chicago e chegava ao meu escritório da Price Castle antes das 9 horas. June Martino geralmente chegava antes de mim e já havia iniciado os negócios do dia com nossos representantes da Costa Leste. Eu tinha representantes de fabricantes em todo o país para lidar com as vendas do Multimixer. Por um tempo, mantive alguns dos grandes clientes, como Howard Johnson, Dairy Queen, Taste Freeze, como minhas contas pessoais. No entanto, renunciei a isso gradualmente conforme o McDonald's exigia cada vez mais minha atenção. À noite, eu voltava ao Des Plaines e caminhava até o estabelecimento. Sempre me sentia ansioso ao vê-lo, meu McDonald's. Às vezes, porém, a visão me agradava muito menos do que outras vezes. Ocasionalmente, Ed McLuckie se esquecia de acender as luzes quando começava a escurecer, e isso me deixava furioso. Ou talvez houvesse algum lixo por ali sobre o qual Ed diria não ter disposto tempo para recolher. Essas pequenas coisas não pareciam incomodar algumas pessoas, mas me soavam como grandes afrontas. Eu gritava como louco e descontava tudo em Ed. E ele aceitava. Sabia que Ed se preocupava tanto com esses detalhes quanto eu, porque provou isso em seus próprios estabelecimentos em anos posteriores. Contudo, era muito difícil alcançar a perfeição, e ela era o que eu queria no McDonald's. Todo o resto era secundário para mim. Capítulo 7. Harry Schonnerbaum. Esse nome na minha agenda no final de maio de 1955, apesar de familiar, soava estranho. Lembrei-me de ter falado com ele ao telefone algumas vezes sobre as vendas do Multimixer quando ele era vice-presidente da Taste Freeze. Naquele dia, ele ligara para informar que havia se demitido da Taste Freeze, vendido todas as suas ações e queria trabalhar para mim. Ouvi falar sobre seu negócio em The Plains. Então, quero observar de perto, disse ele. Apenas vendo a coisa de longe, sei que há algo vencedor lá, Sr. Kroc, e gostaria de ser parte de sua organização. Me chame de Ray, retruquei. Me interessa conversar com você, mas já lhe aviso que não estou em condições de contratar ninguém. Eu gostaria de tentar mudar sua opinião sobre isso, Ray, disse ele. Agendamos então um horário para nos encontrar no meu escritório. Na verdade, eu sabia que precisava de ajuda, mas também sabia que não podia pagar por ela. A Price Castle Sales estava financiando todo o meu negócio, pagando meu salário e o de June Martino, além de arcar com a maioria dos custos envolvidos na criação da minha nova rede de franquia. Então, tive o fardo adicional de comprar a participação da Freightlink no condado de Cook pelo valor de $25.000. Não sobrou muito de minha participação nos lucros do estabelecimento The Plains, depois de dividi-la com Art Jacobs. Além disso, com minha experiência na inauguração do local, eu previa que, a menos que minha situação mudasse muito mais rápido, as despesas iriam engolir minhas taxas de licença de $950 muito antes de a construção de uma franquia ser finalizada, e de ela gerar negócios e começar a me retornar 1,9% de suas vendas. Como eu estava fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, a única maneira de acelerar o processo de franquia seria contratando alguém para ajudar. Estaria condenado se o fizesse e arruinado se não o fizesse. Harry Schonnerbaum estava com 39 anos quando nos encontramos. Ele tinha quase 1,80 de altura, mas parecia mais alto por causa de uma estranha espécie de semelhança com Lincoln. Usava o cabelo cortado em um estilo militar alemão, o que correspondia à intensidade e disciplina de seu jeito. Descobrimos que falávamos a mesma língua em relação aos negócios de franquia e seu potencial.
Obviamente, como Harry disse, era um negócio que envolvia um grande risco. A preparação de uma rede de franquia e a aplicação de padrões elevados seriam complicadas. Além disso, é claro, havia o crescente fantasma da regulamentação governamental. Ao discutir essas coisas, tornou-se evidente para mim que Harry era exatamente de quem eu precisava para me ajudar com o McDonald's. No entanto, um problema persistiu. Quando lhe expliquei de novo que não poderia contratá-lo, ele reagiu dizendo que iria para casa e calcularia o menor salário possível para sustentar sua família. Então, voltaria a falar comigo. Admirei sua persistência e também sua intenção de dedicar cada minuto de trabalho ao McDonald's, 24 horas por dia, se necessário. Acreditei nele. Era exatamente assim que me sentia, e June Martino também. Todos meus pensamentos me fizeram concluir que tinha de contratar Harry. Eu conseguia visualizá-lo lidando com as finanças enquanto June administrava o escritório e eu assumia os negócios e novos projetos. Com esse tipo de configuração, poderíamos progredir rapidamente, sem dúvida, o único caminho a seguir. Em primeiro lugar, precisei mobilizar minhas vendas de franquias e começar a gerar algum fluxo de caixa. Em segundo lugar, eu era o único naquela área de negócios e sabia que outros em breve estariam pulando para competir. Portanto, queria aproveitar ao máximo minha liderança. Em poucos dias, Harry ligou de volta e disse que poderia trabalhar pelo salário de $100 por semana. Eu não podia recusar tal oferta, e isso foi bom para o McDonald's, pois a empresa nunca teria crescido como cresceu sem a visão singular de Harry Schonebra. Harry nasceu em Eastville, Indiana. Seus pais morreram quando ele era muito jovem e foi criado por um tio que tinha uma fábrica de roupas masculinas em Nova York. Harry amava Nova York. Ele cresceu naquele clima de reverência pela literatura e arte típicos de tantas famílias judaicas. No entanto, de alguma forma, depois da faculdade na Universidade de Wisconsin, desembarcou em Chicago para ficar. Nunca perdeu a postura distante característica de nova-iorquinos, e isso me arrepiava às vezes. No entanto, admirava a maneira como ele estudava os problemas jurídicos e financeiros da empresa. Mergulhando em pilhas de livros, Harry aprendia os prós e contras dos contratos e das manobras financeiras, bem como dos advogados e dos banqueiros. Estávamos abrindo novos caminhos e tivemos de tomar muitas decisões fundamentais com as quais viveríamos os anos seguintes. Esse é o tipo de experiência executiva mais interessante. É emocionante ver sua criação crescer, mas também é obviamente perigoso, pois um pequeno erro pode virar um completo desastre. No entanto, na minha definição, um executivo é alguém que raramente comete erros. Uma de minhas decisões básicas nesse período afetou o centro da minha rede de franquia e seu progresso. O fato de que a empresa não atuaria como fornecedora para os operadores. E eu acreditava que precisava ajudar, de todas as maneiras possíveis, o operador individual a ter sucesso. O sucesso dele garantiria o meu. Contudo, não conseguia fazer isso e, ao mesmo tempo, tratá-lo como cliente. Existe um conflito básico na tentativa de tratar um homem como sócio por um lado e, por outro, tentar vender-lhe algo. Uma vez que se entra no ramo de suprimentos, a maior preocupação recai em como estão indo as vendas de seu franqueado, e não com a forma como as vendas avançam. Pode se tornar muito forte a tentação de diluir a qualidade do que se está vendendo para aumentar o lucro. Isso teria um efeito negativo nos negócios do franqueado e, finalmente, é claro, no próprio negócio. Muitas redes de franquias surgiram
tentaram ser fornecedores e acabaram entrando em severas dificuldades financeiras e comerciais. Nosso método nos permitiu construir um sistema sofisticado de compras que possibilitava ao operador obter suprimentos a preços baixos. Como acontecera antes, meus instintos nos ajudou a evitar os problemas legislativos em que algumas outras empresas franqueadas entraram. Outra decisão que tomei logo de início e apliquei ao longo dos anos foi que não haveria telefones públicos, jockey box, máquinas de vendas automáticas de qualquer tipo nos restaurantes McDonald's. Muitas vezes, os operadores foram tentados pelos lucros que algumas dessas máquinas ofereceram e questionaram minha decisão, mas me mantive firme. Todas essas coisas criam um tráfego improdutivo no lugar e incentivam a perda de velocidade, o que pode prejudicar os clientes. Acrescenta-se ainda o fato de que elas reduziriam a imagem familiar que queríamos criar para o McDonald's. Além disso, em alguns locais, as máquinas de vendas automáticas eram controladas pelo sindicato do crime, e eu não queria fazer parte disso. Nossas primeiras 3 franquias foram vendidas em Fresno, Los Angeles e Reseda, na Califórnia. Os estabelecimentos abriram no ano seguinte após a atividade de The Plains ter começado. Era mais fácil negociar na Califórnia, porque lá seria possível mostrar aos proprietários a operação bem-sucedida dos irmãos McDonald em San Bernardino. Consequentemente, eles eram mais facilmente persuadidos a montar nosso tipo de construção para arrendamento de minhas franquias. Foi dolorosamente lento, como tentar andar de patins de gelo no concreto. Mas trabalhamos como loucos e nos últimos 8 meses de 1956 abrimos 8 lojas, com apenas uma delas na Califórnia. A primeira franquia no Centro-Oeste foi em Waukegan, Illinois, uma cidade na margem do lago Michigan, a cerca de 40 quilômetros ao norte de Chicago. Uma experiência incrível. O proprietário, um banqueiro, era muito cético quanto às perspectivas de nosso negócio de hambúrgueres a 15 centavos. Na verdade, ele não acreditava sequer que nosso operador pudesse pagar o aluguel. O franqueado também se sentia duvidoso. Pedi a Ed McLuck que fosse ao local para ajudar a abrir a loja e fiz a encomenda de todos os suprimentos. Em pouco tempo, recebi um telefonema do operador e ele estava mais bravo do que um zangão. "Vocês estão tentando me arruinar?" gritou. "McLuck tem mais carne e pãezinhos nesse lugar do que eu poderei usar em um mês." Uau! Como ele estava bravo! No entanto, o local decolou como um avião em 24 de maio de 1956 e Ed precisou correr de volta para o estabelecimento de The Plains a fim de pedir carne e pãezinhos suficientes para abastecer Waukegan durante o fim de semana. Não era preciso dizer que o operador se sentiu feliz em comer suas próprias palavras. O proprietário do imóvel, no entanto, continuava convencido de que eu estava de brincadeira. Não acho que decorreu um dia desse arrendamento de 20 anos em que ele não desejou ter cobrado muito mais. Claro, além da minha fé no conceito de fast food, eu não sabia mais do que ele se a locação funcionaria bem. Sempre agi de modo justo nos negócios, mesmo quando pensei que alguém estava tentando tirar proveito de mim. Essa é a minha razão pela qual trabalhei incansavelmente para alcançar o sucesso. De certa forma, acho que sou ingênuo. Sempre acredito nas palavras de um homem, até que ele me dê razão para não agir mais assim. E fechei muitos negócios com a força de um aperto de mão. Por outro lado, já fui muito enganado para me considerar um cínico certificado.
No entanto, sou naturalmente bem animado para desempenhar esse papel por muito tempo, mesmo depois de lidar com os gostos de Clean. Clean, um empreiteiro de Wisconsin, era um dos mais encantadores homens que conheci quando construímos o McDonald's. Ele se aproximou de Harry Schneeberg com uma proposta que parecia bastante atraente. Borsch disse que queria viajar e encontrar bons locais para os restaurantes do McDonald's em diferentes partes do país. Ele compraria o terreno e mandaria sua empresa realizar a construção, que em seguida alugaríamos. Concordamos, e Borsch partiu para os subúrbios de cidades distantes a fim de procurar terrenos. Harry e eu demos ainda mais liberdade a Clint Borsch, porque estávamos muito ocupados com os nossos próprios projetos. O maior deles foi a jogada que possibilitou a espetacular expansão do McDonald's. Começou nova evolução como uma empresa cujo negócio estava construindo restaurantes e vendendo franquias. Concordamos que queria que o McDonald's fosse mais do que apenas um nome usado por muitas pessoas diferentes. Queríamos construir uma rede de restaurantes que seria conhecida por alimentos de alta qualidade e métodos uniformes de preparação. Nosso objetivo, obviamente, era assegurar a recorrência nos serviços com base na reputação da rede, e não na qualidade de uma única loja ou operador. Isso exigiria um programa contínuo de instrução e assistência aos operadores, além de uma revisão constante de como se desempenhava. Também exigiria um programa de pesquisa e melhorias em tempo integral. Eu tinha certeza absoluta de que a chave para a uniformidade estaria em nossa capacidade de fornecer aos operadores técnicas de preparação que eles aceitariam porque seriam superiores aos métodos que eles mesmos poderiam inventar. No entanto, pesquisas, melhorias e uma equipe para supervisionar e operar serviços efetivamente demandam dinheiro. A experiência da Taste Freeze e da Dairy Queen, duas empresas de fried chicken proeminentes no país naquela época, bem como nosso próprio senso de direção com as unidades na Califórnia, nos levou à conclusão de que a única maneira prática de o McDonald's crescer como imaginávamos seria nós mesmos construirmos os restaurantes. Estar no negócio de construção de restaurantes significaria que poderíamos planejar uma rede em que os locais fossem construídos pelo McDonald's como parte de um programa de marketing global de longo alcance e de caráter nacional. Uau! Uma ideia emocionante! Isso apelou para os meus instintos de vendedor, porque, obviamente, tornaria o direito de gerenciar um restaurante do McDonald's muito mais valioso para um potencial operador do que se estivéssemos apenas franqueando o nome. Mas construir castelos de sonhos era uma coisa. Entrar de fato no negócio de construção de restaurantes parecia um problema aparentemente insuperável. A solução de Harry, a formação da Francis Riley Corporation, foi um golpe de gênio financeiro. A Francis Riley Corporation representou o exemplo supremo de um sujeito que acreditava no que fazia. Falei muito sobre a maneira ideal de criar o McDonald's, com um tipo de qualidade e uniformidade que asseguraria nosso sucesso. E quando Harry encontrou uma maneira de tornar isso possível, eu a endossei, colocando em débito tudo o que possuía: minha casa, meu carro, tudo. Isso sim era trabalhar exaustivamente. Eu me sentia como Sansão com um corte de cabelo novo. No entanto, o sonho do que aquela empresa poderia se tornar me sustentava. Começamos a Francis Riley Corporation com $1.000 de capital pago, e Harry transformou esse investimento em dinheiro em algo como 170 milhões no mercado imobiliário. Sua ideia era que induzíssemos o dono da propriedade a nos alugar seu terreno em uma base subordinada. Ou seja, eu pediria uma segunda hipoteca para que pudéssemos ir a uma instituição de crédito.
no começo, um banco e organizar uma primeira hipoteca sobre a construção. O proprietário subordinaria seu terreno à construção. Devo admitir que estava um pouco cético. Por que um proprietário iria fazer isso? Mas deixei Harry mergulhar no projeto sem interferir. Acredito que, caso se contratasse alguém para tocar uma tarefa, deve-se sair do caminho e deixar o sujeito cumpri-la. Afinal, em primeiro lugar, se há dúvidas sobre a competência do contratado, ele não deveria estar ali. Eu sabia que Harry tinha estudado muitos fundamentos dos contratos de locação, além dos livros nos quais se debruçou. Ele contratou um consultor de Washington, um especialista em negócios imobiliários chamado Dreyfus. Harry trouxe esse colega para Chicago e passou uma semana conversando com ele por $300 por dia. June Martino temia que eu me irritasse e mandasse Harry, seu consultor, para a rua, mas isso nem sequer me passou pela cabeça. Compreendo que se tem de gastar dinheiro para ganhar dinheiro, e até onde sabia, Harry estava simplesmente fazendo o trabalho para o qual fora contratado. Uma das razões pelas quais suas ideias de arrendamento subordinado funcionou tão bem foi porque, no final da década de 1950, não havia ainda a proliferação de franquias e a competição feroz por propriedades comerciais que surgiram ao longo dos 20 anos seguintes. Outra razão era que Harry e eu éramos vendedores muito bons e poderíamos seduzir o proprietário de um terreno com a noção de ganhar pelo menos um pouco com aquele terreno desocupado. Esse foi o início do rendimento real para o McDonald's. Harry inventou uma fórmula para os pagamentos mensais feito por nossos operadores, responsáveis pelo pagamento de nossa própria hipoteca e outras despesas, e ainda sobrava um lucro. Recebíamos esse mínimo mensal ou uma porcentagem do volume que o operador fazia, o que fosse maior. Depois de um tempo, começamos a receber receitas substanciais dessa fórmula e percebemos que estávamos apenas mordiscando as bordas dessa enorme fronteira de hambúrgueres que explorávamos. Lembro-me de que Harry viajou a San Bernardino na época em que estávamos realmente começando a nos desenvolver, e Dick MacDonald perguntou como ele pensava que o futuro do McDonald's seria. Harry lhe disse que um dia a empresa seria maior que a Worthworth. Dick realmente duvidou de tais palavras. Ele me disse mais tarde: "Pensei que tivesse um verdadeiro louco com você, Ray." Harry, porém, sabia exatamente aonde queria ir e sabia como chegar lá. Em uma das reuniões improvisadas que Harry, June e eu muitas vezes tivemos no escritório ou na minha casa, Harry disse: "Estamos indo bem com essas hipotecas bancárias, mas se quisermos ganhar de qualquer envergadura na comunidade financeira, vamos precisar de alguns grandes investidores institucionais para nos apoiar." Concordei e Harry começou a buscar por companhias de seguro. O primeiro acordo foi feito com a All American Life Insurance Company em Chicago. Eles concordaram em organizar uma série de hipotecas para nós. Depois, ele conseguiu a Central Study Life, também em Chicago. Essa foi uma ótima notícia. Estávamos avançando, ganhando ímpeto. Podíamos vislumbrar o dia em que começaríamos a lucrar. Eu me sentia profundamente em dívida com Harry e June. Eles trabalhavam incansavelmente e eu sabia que ambos negligenciavam suas obrigações familiares para que pudesse ficar no topo das coisas em nossa rápida atividade de construção. Mais tarde, June me disse que, enquanto seus dois meninos cresciam, ela nunca chegou a ir a uma das festas de aniversário ou cerimônias de formatura das crianças, e várias vezes precisou ficar no escritório no Natal. Minha ciência do que ela e Harry faziam, porque eu estava no mesmo barco, da minha parte, foi um pouco mais fácil, talvez por causa da contínua guerra fria entre mim, Eiffel e minha filha.
Meu compromisso total com os negócios havia muito tempo tinha sido estabelecido em minha casa. Portanto, fui completamente agradecido a Harry e June. Não poderia recompensá-los por meio de aumentos salariais por seus esforços passados, mas poderia garantir-lhes que seriam recompensados quando o McDonald's se tornasse uma das melhores empresas do país, algo de que nunca duvidei. Por isso, dei-lhes ações 10% para June e 20% para Harry, e no fim, minha atitude os tornaria ricos. Na época, é claro, as moedas da Chicago Transit Authority teriam valido mais. Certa vez, quando eu passava pelo escritório de Harry, perguntei-lhe: Por sinal, Harry, você tem notícias da Kimball? Recebi um telefonema dele outro dia, respondeu Harry. Ele parece estar cozinhando com gás e possui um local em Cleveland, onde logo começará a construir. Em seguida, conseguiu um terreno em Wisconsin. Então tivemos relato de que ele havia adquirido dois outros em Illinois. Cada vez que eu recebia uma notícia desse tipo, dizia: Ora, isso é ótimo, Harry, maravilhoso. E continuávamos conversando sobre o fantástico Climber. Cozinhar com gás era uma expressão popular na época, mas funcionava como uma piada com a gente. Se alguém estivesse cozinhando com gás ao nosso redor, significava que estava realmente fazendo tudo com eficiência. Isso decorreu da nossa experiência em padronizar nossos estabelecimentos de acordo com os projetos fornecidos pelos irmãos McDonald. Jim Schneider insistiu em usar unidades de gás natural para fazer batatas fritas, em vez das fritadeiras elétricas que os rapazes McDonald's usavam. O gás provava mais eficiência para esse propósito, era mais barato e conseguíamos um produto melhor. Tentamos então cozinhar com gás em todas as nossas atividades do McDonald's. A experiência com o estabelecimento Wokingham e as outras ocorridas durante o outono de 1956 evidenciaram que eu precisava de um bom homem de operações na sede corporativa. Eu estava comprometido em cada acordo de franquia para fornecer ao licenciado ajuda experiente para treinar sua equipe e fazer a rede do McDonald's funcionar. Não podia me dar ao luxo de sempre trazer Ed Burry da Califórnia e não podia dispor de Ed McClure na unidade de The Plains muitas vezes. Então, precisei dar a alguma franquia um desconto de $100 em vez da assistência prometida. Isso não foi bom, porque a insistência na qualidade deve se estender a todos os processos, e cada membro da equipe precisa ser treinado no método McDonald's de prestação de serviço. Esses elementos básicos asseguram o sucesso de uma unidade, a menos que a localização seja extremamente ruim, e tivemos apenas algumas ocorrências desse tipo em mais de 20 anos. No entanto, os princípios básicos não surgem óbvios e atuantes da cabeça de todos os ex-funcionários de mercearias, balconistas, militares ou especialistas em uma das centenas de chamadas que se juntavam às filas dos operadores do McDonald's. Na verdade, era o contrário. O básico deve ser repetidamente enfatizado. Se eu tivesse um tijolo para cada vez que repetia a frase QCL e V, qualidade, serviço, limpeza e valor, acho que provavelmente seria capaz de construir uma ponte no Oceano Atlântico com eles. E os operadores precisam dar ênfase sobre os princípios básicos, tanto quanto os gerentes e as equipes. Isso é verdade, especialmente para um novo local. Eu precisava de alguém para lidar com tais negócios. Harry e June concordaram, mas, como não entravam em contato com a rotina diária nos estabelecimentos, não dispunham de sugestões. Deus, você precisaria de um verdadeiro dínamo, Ray, disse June Martino. Não tem ninguém com a experiência de um Ed Burry ou Ed McLuke. Quem poderia contratar? Não importa, assegurei.
Acho que conheço o cara certo.